A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, que Deus, Jesus e o Espírito Santo possa abençoar. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração, num dos livros que eu mais gosto da Bíblia e que muitas pessoas não gostam de ler e nem ouvir tão pouco pregações a respeito desse livro. Como eu gosto de chamar, é a revelação de Jesus Cristo para a sua querida e amada igreja. E este livro a qual estou falando se chama Apocalipse. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vou ser bem objetivo. Ele diz assim: a carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve todas estas coisas. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas já está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho eu achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sê vigilante, vou repetir, e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás a hora e o modo algum que virei contra ti. Tem, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e elas andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha só o que diz aqui em Apocalipse 1, verso de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros são os anjos e as 7 igrejas. A Bíblia, a história, vai contar que essa igreja de Sardes, que antes era uma igreja muito rica, era uma igreja poderosa, era uma igreja sensacional. Mas só que esta mesma igreja de Sardes aqui, em Apocalipse 3, ela deixou algumas coisas de lado muito importantes. Apesar da sua riqueza, apesar da sua grandeza, apesar dos seus bens, esta mesma igreja, ela estava preferindo as coisas terrenas e materiais. Esta mesma igreja aqui, ela deixou de lado a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta igreja de Sardes, a história vai ser bem clara que ela estava morrendo e não percebia. Era uma igreja ali somente de aparência. Era uma igreja que estava morta faz muito tempo. Ela estava se esvaziando por completo do Espírito Santo de Deus. Esta igreja, Jesus estava preocupado a respeito de algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Essas pessoas são dignas de andar de mão dadas com Jesus e andarão de branco, ou seja, novas vestes, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem nenhuma iniquidade, sem nenhuma transgressão. Sempre Jesus vai se referir ao nome da igreja e ao pastor, ao anjo da igreja. Porque a Bíblia
Diz no versículo 2, ser vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Porque não tenho eu achado as tuas obras perfeitas na presença do meu Deus. Jesus conhecia a real situação daquela igreja, sabia que as obras desta igreja não estavam sendo perfeitas, sabia que as obras desta igreja não estavam sendo íntegras, de inteira aceitação. E é por isso que Jesus escreve na carta e mostra para João, que está aprisionado em de Patmos, e diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras. Tem a aparência que está viva, mas já estava morta faz tempo. E Jesus, uma certa vez, falou para os fariseus, dos doutores, os mestres da lei, que eles estavam igual como sepulcros caiados, ou seja, por fora estava belo de aparência, mas por dentro estava cheio, um acúmulo de ossos sequíssimos, estava podre, estava seco, estava estéril. Somente, minha irmã e meu irmão, o Espírito Santo de Deus pode reavivar uma igreja. Somente o Espírito Santo de Deus pode levantar uma igreja. A gente vê isso lá no começo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem nenhuma forma e vazia, que o Espírito Santo de Deus está pairando sobre as águas. A gente vê em Ezequiel 37, que vai falar a respeito do vale de ossos secos, que Deus arrebata o profeta em espírito e vai levar o profeta não aonde ele quer ir, mas se aonde Deus precisava mostrar para o profeta acerca do povo de Israel. É muito bom e é muito fácil de a gente ver só belas paisagens, coisas que agradam os nossos olhos, mas só que às vezes Deus nos leva a determinados lugares para a gente ver aquilo que nós não estamos enxergando, porque a nossa visão ela é limitada, mas quando a gente passa a olhar pelos olhos da fé, e Deus manda o profeta analisar, prestar atenção, e depois manda profetizar, e que o Espírito vem dos 4 cantos e sopra naqueles ossos, naquela nação que estava seca, naquela nação que estava morrendo, que perdeu a presença de Deus. A gente vê também outra história a respeito quando Saul vai ter inveja de Davi, depois que Saul desobedece uma ordem de Deus, ainda mente para o profeta. A Bíblia diz que Saul perdeu o Espírito Santo e da parte do Senhor foi mandado um espírito maligno. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, é uma presa fácil para o inimigo. Mas só que aqui em Apocalipse, no versículo 3, Deus manda lembrar do que nós estamos recebendo, lembrar do que nós estamos ouvindo, e guardar no nosso coração, escrever na tábua do nosso coração, e também principalmente se arrepender. Porque se não fizermos isso, a Bíblia é bem clara: porque se não vigiares, virei contra ti como ladrão, não conhecerás de modo algum a hora que virei. Ninguém sabe a hora que um ladrão vem para arrombar e para roubar as coisas que há na casa. Dessa mesma maneira Deus está falando. E aqui no versículo 4, para encerrar, Deus fala que tem, contudo, algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e elas andarão de branco comigo. Olha só que promessa linda de Deus. Para aquelas pessoas que forem fiéis, Deus vai pegar na sua mão, vai segurar firme e forte, vai firmar os teus passos sobre a rocha e vai andar com Deus. Fica com esta palavra, que o Jesus te abençoe, você, a sua casa e todos da sua família. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.